Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Edson Viana, trazendo mais um vídeo para você. Na aula anterior nós falamos sobre o futuro com Going To. Nessa aula nós vamos falar sobre o Future with Will, ou The Will Future. Vamos falar sobre o futuro com Will, tá certo? Antes de tudo, se você gostar desta aula, no final, por favor, dê um like e não se esqueça de se inscrever agora mesmo no nosso canal para assistir todas as aulas que virão após essa, tá certo? E até as que já se passaram também você pode assistir também. Então se inscreva aí, dá o seu like e nós vamos começar nossa aula. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, tá certo? Então tá ok, vamos então começar a nossa aula The Will Future. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o uso de qualquer tempo verbal qual é o objetivo, para que ele serve, tá certo? Quando que nós usamos o future, tá? Então, em 3 situações nós usamos o future com o will. A primeira situação é para falar de ações que acontecem ou que acontecerão, né? Sem a intenção do falante. Future actions happen without the speaker's intention. Então, quando a gente fala uma frase, quando o falante diz uma frase no futuro, sem a intenção dele mesmo fazer aquilo acontecer, nós utilizamos o future with will, o futuro com o will, certo? Um exemplo aí nós temos: The sun will shine tomorrow. The sun will shine tomorrow. O sol vai brilhar amanhã. Você pode observar que nesta ação o falante não tem nenhuma participação, então ele não tem nenhuma intenção sobre o que vai acontecer. Está falando de uma ação que não depende da intenção dele. Então esse é o primeiro uso do future com will. Para falar de ações que acontecem sem a participação, sem a intenção do falante. Segundo caso de uso de will. Nós usamos o will em predictions ou assumptions. Nós usamos o will quando nós fazemos previsões. Vamos falar de algo que nós prevemos que vai acontecer. Nós não temos certeza absoluta, mas prevemos que isso vai acontecer. Quando nós estamos supondo alguma coisa, como nesse exemplo abaixo. I think the Sui will arrive in Paris at 6 p.m. I think the Sui will arrive in Paris at 6 p.m. Eu suponho, eu acho, eu acredito, eu penso que a Sui chegará em Paris, ou vai chegar em Paris às 6 horas da tarde. Terceiro caso, nós usamos will para falar de spontaneous actions, ações espontâneas, algo que nos pega de surpresa. E quando nós falamos de ações espontâneas, nós também usamos o will, tá certo? Por exemplo, hang on, I will have a word with you. Espera aí, eu tenho uma palavra com você, tá? Então, é algo que aconteceu naquele momento, é uma ação espontânea, não planejada, tá? Ok? Então, só revisando, nós usamos o future com will para falar de ações que acontecem sem a intenção do falante. Número 1, usamos o will para falar de ações que acontecem sem a intenção do falante. Number 2, nós usamos o will para fazer
previsões, prediction, ou suposições, assumptions. Example, I think Sue will arrive in Paris at 6 p.m. Eu penso que a Sue chegará em Paris às 6 horas da tarde. And number 3, nós usamos will para falar de spontaneous actions. Para falar de ações espontâneas. For example, hang on. I will have a word with you. Hang on. I'll have a word with you. Tá ok? Então, para resumir, nós temos a sintaxe do will. A forma é a seguinte: sujeito mais will mais infinitivo, para formar a afirmativa e a negativa do will. Nós vamos ter essa sequência: sujeito mais o will mais infinitivo. E a forma central, que é essa que você está vendo aí na tela, o eu mais infinitivo, quer dizer que todas as frases que estão conjugadas no futuro com o will, vai aparecer o will e depois do will vai ter o infinitivo do verbo. Lembra que na aula anterior, você que não assistiu, assista novamente. Ou, desculpa, assista pela primeira vez, e você que assistiu e esqueceu, assista de novo. Eu falei que o infinitivo do verbo é quando a gente diz, por exemplo, como é que eu digo o verbo estudar em inglês? Aí alguém vai te dizer, to study. To study é o infinitivo, tá? Então é isso. Numa frase com will, você vai ter o will e logo depois o infinitivo. Essas duas partículas vão estar juntas na oração. E se for negativo, é óbvio, você vai ter o will mais o not, mais o verbo sempre no infinitivo, ou seja, na sua forma básica. Aqui nós temos algumas sentenças na forma afirmativa. Affirmative sentences in the will future, ok? Por exemplo, I will win the match. Eu vou vencer o jogo. Eu vencerei o jogo. Ou eu posso contrair. I'll win the match. Eu vou vencer o jogo. Eu vencerei o jogo. A segunda frase, you will win the match. Nós venceremos o jogo. Ou contraído, you'll win the match. You'll win the match. Vocês, ou você vencerá o jogo. Ou vocês vencerão o jogo, a partida. He will win the match. Ele vencerá a partida. Ele vai vencer a partida. Ou he'll win the match. Ele vai vencer a partida. Então, nós temos as duas formas aqui. Observe, como eu expliquei no exemplo anterior. Vamos escolher aqui a segunda frase como modelo. You é o sujeito. Depois do sujeito vem will. E depois de will vem o verbo no infinitivo, que nesse caso é o verbo to win, o verbo vencer. Ok? Negative sentence in the will future. Vamos observar agora a forma negativa do futuro com will. Como eu já falei no começo, na forma negativa basta acrescentar o not ao will, certo? O not vai ficar entre o verbo e will. Vamos tomar como exemplo a última frase. Na última frase nós temos
He will not win the match. Sujeito mais o will, igual na afirmativa, mais o not, que faz a negativa, mais o win, que é o verbo no infinitivo, ou na sua forma básica. Tá certo? Para contrair, nós podemos contrair de duas formas. A primeira forma, nós contraímos o will. Pode observar aqui. Basta retirar o W e o I, trocá-lo pelo apóstrofo e juntar com o sujeito, né? Então, I will, ao invés de I will, nós teremos I'll. O not fica como está e a frase segue do mesmo jeito. I will not win the match é a forma longa e a forma curta, I'll not win the match. A segunda maneira de contrair o will not é juntar o will com o not. Nesse caso, o que acontece? O W continua, desaparece o ILL e junta, no lugar do ILL aparece o O. E aí a gente junta o not, colocando o apóstrofo entre o N e o T. O O também desaparece. Então, o will not junto vai ficar won't. Will not se torna want. Aí nós temos a frase completa. I will not win the match. I won't win the match. Lembrando que a forma contraída é muito mais usada na fala. Da mesma forma acontece com a outra frase. O processo é o mesmo, só muda o sujeito. A forma longa, a forma completa, will, you will not win the match. Nós não vamos vencer o jogo, nós não venceremos a partida. Na forma contraída, will not win the match. You won't win the match. You'll not win the match. You won't win the match. E a última frase, o processo é o mesmo para contrair, você pode contrair o sujeito mais o will ou pode contrair o will not. No primeiro caso, a frase longa é He will not win the match. Na forma contraída, a primeira opção é He'll not win the match. E a segunda opção, He won't win the match. Ok? Questions in the will future. Para fazer perguntas com o futuro, com o will. Not possible, contract. Não é possível contrair, tá? Só é possível na forma longa. É muito simples. É só comparar com a forma afirmativa. Na forma afirmativa nós temos sujeito, por exemplo, na segunda frase aqui, do lado esquerdo. Segunda frase nós temos sujeito you, depois do sujeito will, depois do will o verbo. Na negativa nós vamos ter o contrário. Ao invés de primeiro o sujeito, primeiro o will, depois o sujeito e depois o verbo, na sua forma básica. Só relembrando, afirmativa, eu tenho sujeito mais will mais o verbo no infinitivo. Na forma interrogativa eu vou ter primeiro o will, depois o sujeito. Então troca. Afirmativa, sujeito mais o eu. Interrogativa, o eu mais o sujeito. Tá certo? Will I win the match? Eu vencerei a partida. Will you win the match? Nós venceremos a partida. Vocês, ou você vencerá a partida, ou vocês vencerão a partida. Will he win the match?
ele vencerá a partida? É isso, pessoal. Aí estão as explicações, uma revisão rapidinho aqui, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito longo. The will future. Nós usamos o will future para falar de ações que acontecem sem a intenção do falante. For example, the sun will shine tomorrow. O sol brilhará amanhã. Segundo caso, nós usamos o will em frases futuras para falar de predictions, previsões, para fazer assumptions, suposições. Ou usamos, no terceiro caso, o futuro com will para falar de spontaneous actions, ações espontâneas. Por exemplo, hang on, I'll have a word with you. A forma é simples. Eu vou ter sempre o will mais o verbo no infinitivo, ok? Se estiver na forma negativa, will not mais o verbo no infinitivo. Nas formas afirmativas, eu tenho sujeito mais o will mais o verbo e o complemento. Sujeito, por exemplo, na primeira frase, eu, will mais o verbo win, vencer, na sua forma básica, mais o complemento, the match. Eu vencerei a partida. Negativo é idêntico a afirmativo, só tem um acréscimo de note. Sujeito, por exemplo, segunda frase, you mais o eu mais o note da negativa mais o verbo na sua forma básica. Questions é só trocar, inverter. Ao invés de sujeito mais o eu tenho o eu mais sujeito, ok? Agora, dê uma pausa nesse vídeo, escreva essas questões e complete com o tempo futuro do verbo com o will, tá certo? São 2 páginas, são 10 questões. Aí está a primeira página, vou esperar alguns segundinhos e você pode pausar e eu vou mudar para a segunda página, tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de fazer essas atividades, pausa o vídeo, completa no seu caderno e testa se você aprendeu o futuro com o will. Se não aprendeu, assiste o vídeo novamente e faça novamente as questões. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal.